Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, né? A mais um momento aqui nosso de formação, de aprendizagem. Já vai então aí curtindo antes de ver, já vai seguindo sem saber aonde nós vamos chegar e ative as notificações mesmo não sabendo se você vai ter tempo para acompanhar. Portanto, já está com a gente, assistindo quando pode. E o assunto dessa semana, né? É um assunto que eu me interesso particularmente, que é um texto, na verdade são vários textos que eu havia lido há um certo tempo, de um grande teólogo, de um grande filósofo, de um mestre do conhecimento chamado Joseph Ratzinger. Para os mais íntimos nós podemos chamar ele de Bento XVI, ele que foi Papa da Igreja Católica de 2005 até 2013, ou seja, 8 anos praticamente do seu pontificado. Eu tenho até uma obra, que eu ainda vou fazer um trabalho com ela. Agora tem 3 obras aqui, que eu ainda vou fazer um trabalho com elas, né? Uma é essa daqui, que a Paulus publica, que são as encíclicas do Bento XVI, tá? Então aqui está a Deus Caritas Est, aqui está a Espe Salve. Então assim, muito, muito bacana mesmo o documento, muito bem feito, né, de capa dura, ele tem toda a biografia do Bento XVI, as encíclicas do Bento XVI, ó, Deus Caritas Est, Expe Salve, Caritas in Veritate, né, e um apêndice gigante aqui, muito, muito bacana mesmo, assim. Então é uma obra que eu ainda vou fazer um estudo sobre ela, passando pelas encíclicas deste gênio, desse doutor da igreja, que eu acredito muito que ainda vai ser um santo, que é o Bento XVI. Só que antes de eu fazer esse trabalho, um dia eu vou fazer ele, não hoje, claro, eu quero me deter a um texto que o Bento XVI fez, lá em 2008, que eu acredito que são 6 orientações, 6 reflexões que ele faz numas audiências que ele tinha lá no Salão Paulo VI, na Sala Paulo VI, sobre Santo Agostinho. E ali nesse texto, né, nesses textos, o Bento XVI, né, o Ratzinger, ele faz uma leitura sobre a vida, sobre a conversão, sobre as obras, os aspectos ali do pensamento de Agostinho de Hipona, tanto como filósofo, como santo, como teólogo, e consequentemente também todo o seu processo de compreensão, de interiorização da fé, né, da crença em Deus, em Jesus Cristo e tudo mais. E é o que nós vamos fazer hoje. Essa é a nossa missão. Preparei aqui uma aulinha bem introdutória sobre isso. Depois eu quero ver se eu consigo deixar um link embaixo desse vídeo com esse texto, para quem quiser lê-lo na íntegra, que vale a pena. E isso me abriu uma possibilidade, claro, de reler as Confissões de Santo Agostinho, que são muito, 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 muito boas, vale a pena. Eu tenho aqui na coleção dos Pensadores, lá de capa dura, Antigona, mas eu preciso comprar o livro mesmo, entende? O livro. E eu vou fazer, e não vai me demorar muito, tenho certeza, uma reflexão sobre o conceito de amor em Santo Agostinho a partir desta obra da filósofa Hannah Arendt sobre a questão do amor. Santo Agostinho foi a tese dela de doutorado. Isso também é um projeto que não vai tardar, que a gente vai fazer aqui no nosso canal, tá? Principalmente nessas leituras que a gente tem aqui de aulas e tudo mais. E logo para iniciar, veja o que fala Bento XVI no início do seu texto. Ele fala assim, olha lá, vamos juntos. Quando leio os escritos de Santo Agostinho, não tenho a impressão que é um homem morto, mais ou menos há 1600 anos. Lembrando que Santo Agostinho está lá no século IV, né? Mas sinto-o como um homem de hoje, um amigo, um contemporâneo que me fala, que fala a nós com a sua fé vigorosa e atual. Se a gente for olhar um pouco a reflexão que o Bento XVI faz em todos os seus textos, em toda a sua vida como pontífice, até a sua vida como teólogo, Agostinho de Hipona sempre permeou o seu campo de estudo, sempre permeou o seu campo de olhar a fé, olhar o homem, né, a questão antropológica de Agostinho. Então,
não é estranho, nem me sou estranho, Bento XVI fazer essa reverência a Santo Agostinho, dizendo, olha, quando eu te leio, eu compreendo que você está falando hoje. Não é um cara lá do século IV, há 1000 e poucos anos atrás, não. É alguém hoje, neste ano, nesse século, nesse contexto, falando para você, falando para mim, e o pior, não está falando, está mostrando o quanto verdadeiro é o seu conhecimento. É isso que faz, então, a magnitude de um Santo Agostinho. O que é um clássico, né? Clássico é aquilo que permanece diante dos tempos. E Agostinho é um clássico da literatura, é um clássico da filosofia e, consequentemente, que é o nosso papel aqui também, é um clássico da teologia. Então, Bento XVI já fala, olha, não vai achando que Agostinho está falando de coisa do passado, porque ele não está, ele está falando de coisa de agora. Trazer isso para a gente é muito importante logo de cara. E depois, você vai percebendo que o pensamento agostiniano, né, a filosofia, a teologia de Agostinho de Hipona não parou, ou melhor, não para com Bento XVI. Se nós voltarmos um pouco na história da igreja, nós vamos ter lá Leão XIII, que vai exaltar os ensinamentos filosóficos de Santo Agostinho numa encíclica chamada Alterne Patris. Quero ver se eu também deixo ali na descrição essa encíclica. Tudo que eu for citando de documento, eu quero ver se a gente consegue colocar na descrição para ficar mais fácil, para quem quiser aprofundar um pouco mais. Pio XI também vai falar de Santo Agostinho numa encíclica dele chamada Ad Salutem Humani Generis, declarando assim a riqueza e o quanto que é sublime a doutrina e a santidade de vida que vem da fé católica. Então vale muito a pena também ler esse documento do Pio XI. E Paulo VI, mais contemporâneo nosso aqui, quando ele afirma o seguinte, pode-se dizer que todo o pensamento da antiguidade conflui na sua obra e dela derivam correntes de pensamento que permeiam toda a tradição doutrinal dos séculos sucessivos. E aí é bonito pensar então que, olha, quando a gente olha para a literatura latina, e quando a gente olha para a literatura latina numa vertente cristã, todas elas chegam a Hipona. Todas elas levam à cidade de Hipona, que foi o lugar onde Agostinho mais frutificou, se é que a gente pode dizer assim. E a gente então, passando por essa importância de Agostinho na história da igreja, na história da filosofia, na história do que vem a ser o homem, a sua relação com o transcendente, a gente precisa entender um pouco o que foi essa vida de Agostinho. E falar de Santo Agostinho, é automaticamente necessário, então, falar da sua mãe, que é a santa pela Igreja Católica, que é Santa Mônica, que foi uma mãe extremamente fervorosa, uma mãe apaixonada pelos seus filhos, uma mãe que realmente exerceu uma grandíssima influência sobre a educação da fé cristã. Eu acredito que foi Agostinho mesmo que disse que bebeu a fé cristã do seio, do leite materno de sua mãe Santa Mônica. Para dizer, olha, a força e o exemplo que uma mãe tem para com o filho. Então, começamos por base. Agostinho nasce na África, tá? Na África romana, que a gente aqui, só para colocar dentro da história, é a África ali que a gente chama de protoconsular, né? Que é uma parte da África que o Império Romano tomou para si, e consequentemente o cristianismo adentra neste campo ali. Então ele nasce na África, e Agostinho sempre teve uma característica, que claro veio da sua mãe, de amar Jesus. Nunca Agostinho se afasta, vamos dizer assim, de Jesus. Pelo contrário, todos os tropeços que ele dá, ele vai chegar a ser maniqueu, né? Mas até lá no maniqueísmo, ele estava procurando realmente essa fé, né? Ele estava procurando realmente
esse Cristo escondido em algum lugar. Tanto é que olha que fala São João Paulo II. Não se tratou de uma conquista a fé católica, senão de uma reconquista. Porque e Agostinho fala isso nas confissões dele, né? Ele sempre buscou entender, compreender, analisar quem era essa figura tão emblemática que era a figura de Jesus Cristo. E aí o que faz Agostinho? Agostinho é um menino inteligente, estudioso. E aí Agostinho, ao longo da sua vida, leu um livro de Cícero chamado Hortênsios. E a partir do momento que ele lê a obra Hortênsios, ele percebe o seguinte, olha, existe algo de divino na sabedoria. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Agostinho começa a compreender a beleza que existe em realmente ir em busca da verdade, em ser sábio. Não é à toa que ele fala nas confissões dele, olha que bacana que ele fala nas confissões dele. Deixa eu pegar aqui pra gente, ó. Ele fala assim, ó. Aqui. Fala assim. Aquele livro do Hortênsios, né, mudou verdadeiramente o meu modo de sentir. De repente, perdeu o valor qualquer esperança vã e desejava, com um incrível fervor do coração, a imortalidade da sabedoria. Legal, né? Desejei a imortalidade da sabedoria, ou seja, que permanecesse, né? Que ficasse. E essa vai ser talvez a meta do Agostinho em toda a sua história de vida. Tanto é que ele sempre entendeu uma relação, ou melhor, uma necessidade de olhar para a verdade, tendo por base, tendo por meta, tendo por encontro o próprio Cristo. E a sua busca de conversão, a sua busca de aprofundamento, a sua busca de entrega à igreja, sempre foi tendo como grande norte esse cara aí, chamado Jesus Cristo. Então, o que faz Agostinho? Agostinho, então, começa a amar a sabedoria, começa a estudar, começa a ler muito e se debruça sobre as Sagradas Escrituras. Só que, quando ele se debruça sobre as Sagradas Escrituras, principalmente sobre o Antigo Testamento, ele vai ficar desiludido. E ele fica desiludido, como muitos podem ficar, porque ele lê aquele livro, vamos dizer assim, né, aquela obra, exatamente como eu estou dizendo, como uma obra e como um livro. Ele não lê a Sagrada Escritura de uma maneira de abertura a Deus, de uma reflexão a partir do Espírito Santo. E aí ele se desilude. Ele, vamos dizer assim, não encontra ali um conteúdo satisfatório. E cai numa máxima que muitas vezes nós podemos cair, de olhar o Antigo Testamento como uma relação extremamente violenta, extremamente formada por guerras. E isso faz com que Agostinho se afaste. Porque a impressão que deu para ele foi que, olha, ali não tem verdade. Ali não tem busca de verdade. Só que esse afastamento da Sagrada Escritura não fez ele se afastar da religião. Pelo contrário, ele procurava e desejava a verdade. Ele tinha esse desejo de realmente encontrar-se com a verdade, que a gente está dando um nome aqui, que é Jesus Cristo. Então, para onde Agostinho tomba? Agostinho tomba, então, para o maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo aqui, basicamente? O maniqueísmo se apresentava dentro de um modelo cristão, tá? Mas vai ser depois uma heresia. Mas ele se apresentava como modelo cristão e afirmava o seguinte, olha, o mundo é dividido entre dois princípios, o bem e o mal. E Agostinho olha para aquilo
vê ali uma certa ordem e se converte ao maniqueísmo. E neste momento de conversão ao maniqueísmo, ele acaba se casando, acaba tendo um filho, né, chamado Adeodato. Amava muito, um filho muito inteligente, só que ao longo da vida esse filho acaba falecendo, ainda jovem, ainda criança, acaba falecendo. E Agostinho olha para a vida dele, olha para a esposa dele, olha para a história de vida dele e começa a perceber que, pera lá, o maniqueísmo não está respondendo sobre esse desejo, sobre essa vontade que eu tenho da verdade. É aí que surge na vida de Agostinho uma pessoa que vai ser determinante, além de sua mãe, claro, que sempre rezou, sempre intercedeu pelo seu filho, que é um bispo da Igreja Católica, chamado São Ambrósio, né? No caso, só, na época, São Ambrósio. E São Ambrósio fala muito bem, prega muito bem, é um grande pregador, e Agostinho então começa a ler, né, a estudar, a meditar, a refletir sobre tudo o que Santo Ambrósio falava, e a partir da fala de Santo Ambrósio, Agostinho então começa a interpretar com os devidos olhos o Antigo Testamento. E é aí que Agostinho, olhando para o Antigo Testamento, percebe que lá no Antigo Testamento existe um caminho que leva a Jesus Cristo. É aquela famosa máxima, né? O Novo Testamento está todo escondido no Antigo. E o que o Novo Testamento fala já estava prefigurado lá no Antigo, né? Um complementa o outro, é um diálogo de Antigo e Novo Testamento. E Agostinho olha para isso, percebe isso, e encontra algo que é importantíssimo, que vai falar Bento XVI. Ele compreende a chave para encontrar a beleza e a profundidade filosófica que existe no Antigo Testamento. E nessa percepção, Agostinho então começa a aproximar dois conceitos que nunca estiveram, pelo menos dentro da Igreja Católica, separados, que é a racionalidade e a fé. O logos e o fidei. A ratio e o fidei ali. Então, com isso, Agostinho assume as leituras filosóficas, tendo por meta, tendo por soma, as cartas paulinas. Olha a equação que Agostinho está fazendo aqui. Antigo Testamento, mais leituras filosóficas, mais o Novo Testamento com as cartas paulinas. Essa soma toda que se tem, faz com que Agostinho então vá amadurecendo a sua fé, né? Vai evoluindo a sua fé, se é que a gente pode chamar assim, e ele decide então voltar para a África, decide então regressar. E nessa volta para a África, numa cidadezinha chamada Óstia, Mônica, Santa Mônica, acaba falecendo, né? Acaba adoecendo, depois falece, e Agostinho ali percebe então que o seu grande desejo de vida era fundar um mosteiro. Nesse processo, a vida de Agostinho se desenvolve. Nesse processo, Agostinho se torna bispo, se torna sacerdote, né? Se torna ali presbítero. E realmente começa o seu grande sonho, sua grande meta de ter uma vida monástica. Fazia ali o que ele mais gostava, porque ele vivia em oração, ele vivia em estudos e vivia pregando. Só que Agostinho não podia ficar apenas como padre, apenas como presbítero. É então que Agostinho torna-se bispo de Hipona. Por isso que é Agostinho de Hipona. Hipona é uma cidade.
E Agostinho, então, meio a contragosto, que é isso que vai falar Bento XVI, meio a contragosto, acaba, então, tornando-se bispo e fazendo este papel pastoral mesmo, de estar com o povo, de aprender a transformar toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento, toda aquela inteligência num conhecimento simplificado para aquele povo humilde de Hipona que ia em busca de orientação, que ia em busca de auxílio. Não deve ter sido fácil, pensando e refletindo, para Agostinho, né, diminuir os seus estudos, se é que a gente pode dizer assim, ler menos, se é que a gente pode chamar assim, para poder fazer o seu papel pastoral como um bispo, e um excelente bispo que foi, que cuidou do seu povo desde o primeiro momento. Não deve ter sido simples para Agostinho sair de uma vida monástica, de oração, ali no meio dos seus livros, e ter que agora lidar com o povão aí na rua. E Agostinho aceita, né? E Agostinho disse o sim, e Agostinho vai ao encontro disso. É aí que a gente começa a perceber ainda mais a relação que Agostinho vai fazendo entre esses dois termos que parecem antagônicos, mas que não são, que é o termo da fé e o termo da razão. E quando nós lemos Agostinho, principalmente as Confissões, né, que acaba sendo a maior referência biográfica que nós temos dele, a gente vê que a sua inquietação era justamente essa: olha, eu preciso conciliar a racionalidade para se encontrar a fé. E essa fé, ela se aprofunda a partir do momento que eu tenho razão. Não é à toa que, olha o que vai dizer Agostinho no documento chamado Contra os Acadêmicos. Ele vai dizer assim, ó: fé e razão são as duas forças que nos levam a conhecer. Nos leva a conhecer o que, Mateus? Nos leva a conhecer a Deus. Fé e razão. Depois João Paulo II, numa encíclica chamada Fides et Ratio, ele vai dizer que a fé e a razão são como duas asas, né, que levam para voos mais altos. E por que Agostinho entra, então, nessa busca? Agostinho entra nessa busca porque quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu conheço. Termo que ele vai usar, que será crede uti intelligas, cre, para compreender, e intelligere uti credas, compreender para crer. Perceba que existe uma relação entre uma para com outra, porque o crer abre o caminho para que eu possa adentrar a verdade. Eu acredito. E por acreditar, eu vou buscar a compreensão. E aonde está essa compreensão? Essa compreensão está na racionalidade. Eu não posso pensar Deus fora da razão. Eu não posso pensar Deus fora da sabedoria. E aí que entra compreender para crer. Por quê? Porque aquele que compreende para crer é aquele que vai compreender a verdade. O que é compreender? Compreender é assimilar o que é verdadeiro. Logo, crede uti intelligas e utelligas uti credas, compreender para crer, crer para compreender, é um diálogo. Eu acredito em Deus, mas o meu acreditar em Deus me faz sair em busca desse conhecimento, em busca desse aprendizado. E quanto mais eu adentro a sabedoria, quanto mais eu adentro este conhecimento, mais próximo eu estou de uma fé profunda, de uma fé verdadeira, de uma fé com raiz, né? que será dificilmente abalada. Por isso que olhar para a fé e olhar para a razão nos leva para dentro da pessoa. E aonde está Deus, vai dizer Agostinho? Deus está dentro da pessoa. Nessa abertura que a pessoa tem para com Deus, iluminada pela própria graça de Deus. Ou seja, Deus se quer conhecer. E para conhecer, eu preciso compreender. Tá?
Olha o que fala nas Confissões de Agostinho, ó. Tu estavas, cadê aqui, ó? Tu estavas diante de mim, e eu, ao contrário, tinha me afastado de mim mesmo, e não me reencontrava, e muito menos te encontrava a ti. E assim, né? Agostinho não está falando isso de boca para fora, isso que é bonito perceber. Agostinho está falando isso sentindo e vivendo isso. Ele estava nessa descoberta. Ele estava nesse processo de, ó, tu estavas dentro de mim, diante de mim, né? Você estava na minha cara e eu não via. Por que eu não via? Porque eu me afastava de mim mesmo. E o que é afastar-se de mim mesmo? É afastar-se do projeto que Deus tem para conosco. Se nós somos criatura amada de Deus, se Deus nos faz perfeito, você concorda? Se Deus nos faz perfeito, o que você subentende? E quando eu não faço o que Deus quer, eu estou me afastando de Deus. Né? Basicamente é isso. Eu estou me afastando de Deus. Um homem que se afasta de Deus está se afastando de si. E ele está alienando a si próprio. E ele vai continuar alienado enquanto não buscar o próprio Deus. Enquanto ele não buscar o próprio Deus. Que é o que Agostinho fala do quê? Do viver em primeira pessoa aqui. Logo, assim sendo, portanto, qual é a grande meta do ser humano? Qual que é a grande meta antropológica que você pode querer ter? Se assemelhar à figura de Jesus Cristo. Ponto. Acabou aí. E quanto mais eu me assemelhar na figura de Jesus Cristo, mais próximo estarei da imagem perfeita que Deus quer para nós. Traduzindo, menos alienado eu estarei. Dessa forma que surge aquela brilhante citação de Agostinho de Hipona, que está lá nas Confissões também, quando ele fala assim, ó, tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Estáveis dentro de mim e eu estava fora, e aí vos procurava. E, disforme como era, lançava-me sobre essas coisas formosas que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Mas vós me chamastes, clamastes e rompestes a minha surdez. Deus chama, né? Deus vai ao encontro. A gente pega o Antigo Testamento inteiro, é Deus falando, ô, tô aqui, viu? Ó, tô aqui, viu? Vem aqui, viu? Ó, pensa, ó, eu existo. O tempo inteiro Deus está chamando esse homem. E é isso que o Agostinho está falando. Procurei fora e fora não encontrei nada, porque estavas dentro. O tempo inteiro estava comigo, no meu ouvido. E Deus foi preciso quebrar a minha surdez para que eu pudesse escutá-lo. Mas ó, me chamastes, clamastes, rompestes a minha surdez. Brilhastes, resplandecentes e curastes a minha cegueira. Curar a cegueira é encontrar a realidade, é ver o real. Exalastes o vosso perfume. Respirei-o e agora suspiro por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e comecei a desejar ardentemente a vossa paz. É uma oração. Eu leio esse trecho das Confissões, que o Bento XVI também coloca no seu texto, nas suas audiências, e eu vejo ali, para mim, uma oração.
Uma oração que eu tenho que fazer diariamente, né? Senhor, ó, limpa minha surdez, Senhor, dai-me a enxergar, Senhor, dai-me do seu perfume, Senhor, dai-me da sua visão, Senhor, ajudai-me a ser mais próximo de Ti para realmente encontrar essa realidade. E foi essa a meta de Agostinho em toda a sua história. A única coisa que Agostinho quis em toda a sua história foi se assemelhar a Cristo, a entendê-lo, a compreendê-lo, a amá-lo, usando da razão, usando da sabedoria. E não é por pouco não, tá? Não é por pouco não. Agostinho, se não me falha a memória, é um dos santos, né, um dos doutores da igreja, que mais escreveu e que mais coisas nós temos guardado. Eu devo ter algum dado aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem, ó. Agostinho teve mais de 300 cartas escritas e quase 600 homilias. É muita coisa escrita. É muito conhecimento. Muita coisa se perdeu também, infelizmente. Mas, assim, se for olhar, tem muita coisa guardada. Diziam que tinha mais de 3.000, 4.000 homilias escritas. E é importante aqui, quando a gente olha para toda essa biografia, nessa biografia que a gente tem de Agostinho, é fazer um corte em duas grandes obras. Que se tivéssemos que lê-las, acho que valeria a pena essas duas. Uma com fôlego menor e a outra com fôlego maior, que eu tenho ela. Eu só não sei aonde está. Mas está por algum lugar, ou em alguma caixa, que ainda não consegui colocar tudo aqui no... acho que nem sei se vai caber aqui no meu escritório. Uma é as Confissões, um livro excelente para se ler, tem N traduções, N edições, as mais caras, as mais baratas. E o outro, A Cidade de Deus, né, de Civitate Dei, onde a gente também vai passar um pouquinho aqui por ele. Então, falando de Confissões, né, que é a primeira obra de Agostinho, a gente percebe o seguinte, olha, olhar a obra, as Confissões, é perceber ali uma interioridade, né, um encontro do ser humano. Para quem gosta de antropologia, para quem gosta de psicologia, para quem gosta justamente para entender o que vem a ser esse ser humano, as Confissões é uma excelente obra, porque traz esse aspecto desse personagem, né, desse personagem real, que é Agostinho, narrando o seu conhecimento, narrando a sua conversão, narrando a sua vida espiritual, acessando a sua consciência e vendo nessa consciência as falhas, as limitações, os pecados que ali estavam e assim, como vencê-los, como lutar contra eles. Não é à toa que Bento XVI indica 2 movimentos para a obra As Confissões. O primeiro movimento é realmente as confissões como um processo de, olha, eu errei, eu estou confessando. E olha que interessante, quando a gente fala confessando, eu estou falando a verdade. Ninguém confessa mentira, você concorda? A gente confessa o que é verdadeiro. A gente pode estar mentindo ao longo da vida, mas a gente confessa o que é verdadeiro. Então, isso é muito claro lá na obra de Bento XVI, ou seja, há uma confissão da falha humana, da debilidade humana, da miséria que eu tenho e que você tem. Só que ao mesmo tempo que existe esse processo de interiorização, de descida, de queda, há também um processo de erguer-se, de levantar-se. É realmente uma relação de mergulho e saída, né? De entrada e saída, de queda e elevação. Porque a partir do momento em que eu reconheço que eu tenho pecado, a partir do momento que eu reconheço que eu sou limitado, a partir do momento que eu reconheço que, caramba, eu não sou a perfeição que Deus espera de mim, eu também estou reconhecendo nessa debilidade, nessa pobreza, nessa miséria, a misericórdia de Deus. Que é a subida. Né? A misericórdia é a subida. Tá?
a misericórdia aqui é a subida que me leva ao céu. Deus, misericórdia, faz essa queda. Né? Esse Deus que me ama, que vem ao meu encontro, que manda seu filho, que manda os profetas, que manda seu filho, e esse filho morre, desce a mansão dos mortos, ressuscita o terceiro dia, ou seja, misericórdia, coração no chão, coração miserável. E essa queda é também essa subida. Esse Cristo, fazendo aqui uma pequena analogia, que cai segurando a cruz, é esse mesmo Cristo que depois da queda é elevado pela cruz à ressurreição. É esse Cristo que é elevado à ressurreição. Então as confissões nos abrem a isso. A ver a luz de Deus, a minha miséria, a minha pequenez, a minha limitação. Queda e reerguer. Queda e elevação. Queda e misericórdia. E uma segunda obra que também vale muito a pena a gente ler, mas aí precisa ter um fôlego muito maior, porque é um livro pesadinho, grande, assim, volumoso, é a obra do Agostinho chamada De Civitate Dei. Por que que Agostinho escreve essa obra? Porque Roma, antes de ser cristã, ela era pagã. E durante o período do paganismo, Roma foi bem protegida, se é que a gente pode chamar assim. Só que a partir do momento que você tem a Pax Romana ali e tal, meio que Roma dá uma afrouxada na sua fortaleza, na sua defesa, na sua proteção, ao mesmo tempo em que Roma então aceita o cristianismo. No mesmo momento que Roma se torna católica, vamos dizer assim. E Roma então começa a ter certas invasões e certas quedas, começa a perder certos conflitos, se é que a gente pode dizer assim. E aí começa um burburinho dizendo o seguinte, olha, Roma está perdendo os conflitos, Roma está perdendo as guerras, Roma está perdendo o poder, porque se atrelou esse Deus cristão aí, ó. Só foi a Roma virar cristã que a gente perdeu a nossa força. E aí, então, que Agostinho escreve a obra A Cidade de Deus. E o que fala a obra A Cidade de Deus? Na obra A Cidade de Deus, Agostinho, então, tenta discorrer ali, tenta explicar o que nós temos que esperar e o que nós não temos que esperar de Deus. O que esperar de Deus? E quem tiver a oportunidade de ler vai perceber então o seguinte, existe uma relação entre o campo político e o campo da fé, o campo da igreja. Isso nos ajuda hoje ainda a entender o nosso papel como cidadão cristão católico. O nosso papel diante de um Estado laico, dessa grande diferença que existe entre laicismo e laicidade. E o que nós, claro, como cristãos católicos, podemos esperar da humanidade, da estrutura de poder e a nossa missão como cristão. Nessa obra, o Agostinho divide a história da humanidade. Ele faz um corte entre, de um lado, o que ele vai chamar de cidade de Deus, e do outro lado, o que ele vai chamar de cidade dos homens. Na cidade de Deus, é aquelas pessoas que vão buscar aproximar-se cada vez mais do próprio Deus. E a cidade dos homens, quanto mais longe você fica da cidade de Deus, mais próximo você entra na cidade dos homens. Que seria aqui o amor de si mesmo, o amor egoísta, até chegar ao maior sintoma, que seria então a indiferença para com Deus. Não há nada mais humano, não há cidade mais humana daquela que é indiferente para com Deus. É o inverso disso, claro, né? É o amor de Deus. Assim, esse livro é muito importante. Né? A gente precisaria ler ele, estudar ele, porque tem muita coisa ali que vale hoje, vale agora. Nessa discussão que nós estamos encontrando de sociedade, de política, de fé,
vale muito a pena, tá? Quem tiver a oportunidade, leia também Cidade de Deus, que não vai perder nada, vai ganhar tudo, pelo contrário. E isso chega no último momento que o Bento XVI coloca nessas audiências, que é sobre o processo, então, de vida interior do Agostinho. Quando a gente olha para Agostinho, a primeira coisa que nos chama a atenção é esse processo. As confissões são isso, né? Esse processo de conversão dele. E esse processo de conversão de Agostinho se torna para a gente também um caminho que devemos seguir. Um caminho que se torna modelo para nós. E percebam, nunca terminou. Agostinho morre no processo de conversão. No fim da vida, quando estava muito doente, ainda pedia conversão. Ainda pedia renúncia. Ainda pedia ali a proximidade com o próprio Deus. Mas Bento XVI, nesse documento, ele divide a conversão de Agostinho em 3 momentos, ou 3 grandes conversões. A primeira conversão que vai existir na leitura de Bento XVI é a conversão de quando Agostinho, então, passa a ler a Sagrada Escritura. Lá nas Confissões mesmo, Agostinho narra esse processo. Agostinho está no jardim, e aí ele ouve uma voz infantil, certo? Que diz assim para ele, ó, tole lede, tole lede. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. E quando Agostinho pega a Sagrada Escritura para ler, ele chega então nesse primeiro processo de conversão dele. Né? Esse processo que o Bento XVI vai dizer assim, ó, a fé em Cristo fez-lhe compreender que Deus, aparentemente tão distante, na realidade não era. Ele, de fato, tinha se feito próximo de nós, tornando-se um de nós. Primeira conversão de Agostinho. Segunda conversão, quando ele se torna bispo. E ali foi um processo de conversão difícil dele. Porque lembra que eu falei que o sonho dele era ter lá o mosteiro, o sonho dele era ficar lendo, era ficar estudando, era ficar em oração. E aí quando ele é chamado para ser bispo, o que ele é obrigado a fazer? Ele é obrigado a chegar nas pessoas. Ele é obrigado, vamos dizer assim, largar um pouco os livros e estar mais próximo das pessoas. Este também foi um processo de conversão para ele. Porque ele teve que se converter para os outros. Né? Ele teve que ser para os outros, renunciar àquela vida de meditação, renunciar àquela vida de leitura, renunciar àquela vida que a gente pode chamar até aqui de, não é egocêntrica, mas individualista, individual, talvez, não sei se é bem o termo, mas percebe? Essa leitura fechada em si, que ele teve que se abrir. Essa é uma segunda conversão que nos fala Bento XVI. Não é à toa que, olha lá, continuamente pregar, discutir, repreender, edificar, estar à disposição de todos, diz Agostinho de Hipona. É uma grande tarefa, um grande peso, uma enorme fadiga. A humanidade, para Agostinho, você tem que ir lá pregar, falar, não sei o quê, visitar os doentes, andar na rua. Poxa, eu quero ficar lendo, quero ficar estudando. Talvez foi um processo de conversão de Agostinho. E a terceira conversão, a terceira chave de conversão que o Bento XVI coloca nos seus escritos, é quando então, quando Agostinho já está na última parte da sua vida, ele lê, pela 15ª vez, o Sermão da Montanha. E aí o que fala Bento XVI? Na última parte de sua vida ele compreendeu que o que tinha dito nas suas primeiras pregações sobre o Sermão da Montanha, isto é, que agora nós como cristãos vivemos esse ideal permanentemente errado. Por quê?
Porque Agostinho olhava para o Sermão das Montanhas, mas ele não entendia uma coisa que era essencial, que depois ele foi perceber. Que foi o terceiro processo de conversão dele. Que só Jesus Cristo podia, como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, realizar plenamente o processo de seguir, né, ponto por ponto, o Sermão da Montanha. Só Cristo conseguia fazer aquilo. Porque o Sermão da Montanha é a perfeição cristológica. É o Cristo em pessoa ali narrado. Ia sofrer, vai amar, não sei o quê. Só ele pode ser assim. O que nós, como seres humanos, podemos fazer? Nós temos que sempre olhar para o Sermão da Montanha, ver ali o Cristo e pedir para que Cristo, então, nos limpe, nos lave, nos perdoe, nos converta. Para que nós possamos cada dia mais, ficar mais próximo dessa perfeição que a gente sabe que será impossível aqui na Terra, que é a perfeição de ser um Alter Christi, né? Ser um outro Cristo. E é aí que Agostinho faz sua terceira conversão, ou seja, eu tenho que ser ainda melhor, né? Eu tenho que ser mais próximo de Deus, eu tenho que me converter ainda mais. Terminando, vale cada linha o que Bento XVI escreveu sobre Agostinho de Hipona. E não só vale essas 6 audiências, como também vale depois o desdobramento disso. Né? Vamos dizer que isso se desdobra na sua encíclica chamada Deus Caritas Est, que é Deus é Amor, e depois na outra encíclica dele, chamado Espe Salvi. Como se realmente Bento XVI pegasse essa concepção do amor de Agostinho e escrevesse lá na Deus Caritas Est, né, que Deus é amor, e depois na segunda encíclica dele, chamada Espe Salvi, que ele tem ali uma frase norteadora, na esperança somos salvos, a segunda parte, que é a reflexão paulina sobre Deus. Processo que Agostinho também fez. Leiam, aproveitem cada uma das linhas do Bento XVI, porque assim, eu nunca vi uma pessoa com tanta inteligência, com tanta sabedoria, escrever de uma maneira tão delicada, tão misericordiosa, com tanto amor. É isso, acho que a escrita do Bento XVI é uma escrita de amor. Hoje aqui nós só fizemos uma introdução do que Bento XVI reflete sobre Agostinho de Hipona. Mas essa introdução que ele faz nos abre uma missão, né? De então ler Agostinho, de ler lá a encíclica Deus Caritas Est, de ler a encíclica Espe Salvi, de aprofundar nesse conhecimento, de rezar, pedindo a misericórdia e a iluminação de Deus na nossa vida, para que a gente possa compreender, para que a gente possa crer. Eu acredito que o que a gente faz aqui sempre é isso, né? Compreender para crer, crer para compreender em cada aula, em cada momento, em cada curso, em cada reflexão, em cada episódio, em cada tudo. É para isso. Que Deus possa nos conceder essa graça, assim como concedeu para Bento XVI, toda essa sabedoria com tamanha humildade. Siga-nos, ativa o sininho, né? Dá um curtir aí, dá um like, que isso ajuda a gente. Obrigado. Até a próxima aula. Deus abençoe.